Oi pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Eustáquio aqui para a gente dar continuidade no curso de aplicações bilineares e tensores. Se não falha a memória, acho que é a aula número 11 agora, né? Então, o assunto de hoje é tensor da aplicação bilinear, tá? Então assim, deixa eu só justificar a aula de hoje rapidamente. Então assim, nós temos... veja só, quando nós temos uma transformação linear, vamos supor que você tem uma transformação linear no espaço aqui L de UV, tá certo? Vamos supor que a dimensão aqui seja M e aqui a dimensão N, tá? Então nós já sabemos, né, que esse espaço aqui, ele é isomorfo ao espaço das matrizes, né, N por M, tá? Então aqui é M a dimensão, aqui é N. Então isomorfo é esse espaço, né? O que significa isso? Que para cada transformação, né, tem uma matriz, ok? Então, deixa eu só ver se não está travando. Deixa eu só mudar o foco aqui, só um pouquinho. Isso, agora acho que deu certo agora. Então, para cada transformação linear tem uma matriz associada, a gente aprendeu isso, né? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, ó. Significa o quê? Que a imagem de T, né, T de V, pode ser calculado como uma matriz A vezes o vetor V, tá? Fixada as bases, né? Nós discutimos isso na parte de diferenciabilidade, né? Então nós temos a matriz jacobiana, mas também nós poderíamos ter uma outra matriz, né, que representa a derivada, que é a transformação linear, né, o que mudaria são só as bases que a gente está analisando. Agora vai acontecer a mesma coisa, né? Nós temos então uma aplicação bilinear, né, vamos chamar de F, por exemplo, pertencente aqui, né, a um espaço B, o cartesiano V em W, né? Então significa o quê, né? Significa que você vai calcular F de UV. Tá certo? F de UV está em W, tá? Está em W. Mas você pode calcular esta imagem através de que, né? Existe um tensor associado, é isso que nós vamos explicar na aula de hoje. Então, existe um tensor associado, vamos chamar esse de T aqui, que multiplica V, tá? Então esse produto aqui é o que a gente quer olhar hoje, tá bom? Então veja, ó, é a mesma coisa, é uma generalização, né? Vamos dizer assim, uma generalização do que nós temos aqui no espaço das aplicações lineares. Então isso aqui também vai acontecer, ó. Tá certo? Então a imagem, existe um tensor associado, é claro que esse tensor depende das bases também, tá certo? Depende das bases, vezes U, vezes V, igual aqui. Perfeito? Então vamos seguir aqui na aula, ó. Tensor da aplicação bilinear. Maravilha. Então deixa eu só puxar o meu mouse para cá, isso, perfeito, ainda não. Aqui, ó. Então, na última aula, nós paramos aqui nesse lema, tá certo? Nós paramos nesse lema, né? Então, qual foi a importância desse lema? É claro que nós mostramos aqui, né, que uma base para o espaço das aplicações bilineares, que é esse espaço que a gente está olhando, tá? E nós, então, mostramos que a dimensão desse espaço aqui é M vezes N vezes P, tá? Então, M é a dimensão de U, né? Desculpa, N de não é a dimensão do espaço U, tomado nesse teorema aqui, ó, aqui o N, tá? A dimensão de V é P, que é o beta-linha, e a dimensão de W é o M, tá certo? Então, com isso, né, nós mostramos ali que o espaço das aplicações bilineares é isomorfo ao espaço dos tensores M por N por P, tá? Então é claro, né, pessoal, se você quiser mudar isso aí, não tem problema nenhum, né? Se quiser colocar assim, R, N por P por M por P por N por P por... não interessa, tá? É isomorfo do mesmo jeito, tá? Agora, eu preferi esta notação aqui, deixar o M. Então, veja, esse M é a dimensão do espaço W, tá certo? Tá? O N é a dimensão do espaço U e o P é a dimensão do espaço V, tá? Então, nos slides da sequência aí, eu vou dar uma misturada aqui, mas vai ficar claro qual a dimensão de cada espaço. Só quero fixar com vocês assim, ó. O primeiro índice aqui, a primeira dimensão, vai ser a dimensão de W, tá bom? E NP segue na ordem aqui, ó, U e V, tá ok? Tá. Então vamos dar uma olhada neste espaço aqui, ó, né, que são as formas quadráticas lá, o espaço das formas quadráticas que a gente aprende em álgebra linear. Então nós temos o espaço das aplicações bilineares de U cartesiano V em R, tá certo? Em R. Então, seguindo estas bases aqui deste lema, só para a gente explicar aqui, a dimensão desse espaço, então, seria quem, né? Seria N vezes P, tá certo? Porque o M aqui vale 1, né? Que é a dimensão da reta, né? Tá? Então, é N vezes P. Então, agora o que acontece, né? Acontece o seguinte,
Se a dimensão desse espaço é n vezes p, desse espaço aqui em questão, ó, esse espaço é isomorfo com o espaço das matrizes p por n. Tá? Por quê? Porque nós sabemos da álgebra linear que se dois espaços vetoriais de dimensão finita, né, têm a mesma dimensão, eles são isomorfos. Tá certo? Então deixa eu só anotar isso aqui para a gente poder conversar aqui. Ó. Só colocar a notação aqui. Então você tem lá, né, o espaço das aplicações lineares U cartesiano V em R. Tá? Aqui eu coloquei dimensão N e aqui P. Tá? Então ele é isomorfo ao espaço das matrizes, né, P por N. Tá? Que também é isomorfo ao espaço das aplicações lineares de Rn para o RP. Então existe aqui esse isomorfismo. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Existe esse isomorfismo, tá? Então quer dizer o quê? Que se eu pegar uma função, uma aplicação bilinear neste espaço, então existe uma matriz associada. Né? Agora, o que essa matriz faz? Né? Então, por exemplo, aqui como nós conversamos aqui, ó, essa matriz faz o quê? Né? A ação dela sobre V é a mesma coisa que a transformação aplicada em V. Nós vamos chegar nesse resultado aqui também, tá? Então, o que essa matriz faz? Né? É isso que a gente quer chegar aqui, tá? Então, vamos caminhar junto aqui, ó, tá? Então, agora sim, agora eu vou fixar, né, as dimensões e nós vamos seguir nesse padrão aqui, tá bom? Então, a dimensão de U é M, tá? Então, aqui eu já estou fixando uma base, né, beta, okay, de U1 até o M. A dimensão de V é N, tá? E aqui eu estou fixando uma base beta', tá? Então é claro, né, que tudo que nós vamos fazer aqui depende das bases. Se mudar de base, muda os valores ali, tá? Acho que ficou claro isso aí, né? Então vamos lá. Se a gente pegar um elemento U no espaço vetorial U, então ele é a combinação linear dos elementos da base. Definição de base e a mesma coisa aqui V, tá? V. Então os alfas I, quem que são esses alfas? São as coordenadas de U na base beta, tá certo? O vetor formado por alfas é as coordenadas de U na base beta, né? Então a notação, só para lembrar, então nós temos assim, ó, as coordenadas de U na base beta são os alfas, né? Alfa 1, etc, alfa M, que é a dimensão que nós tomamos, tá? E as coordenadas de V na base beta', no exemplo lá do slide, que nós já vou colocar novamente aqui, é que se 1 até que se N, que foi a dimensão que eu tomei aqui, tá? Então tá aqui, ó, ok? Então você tem aqui os quicis e tem aqui o alfa, né? Então isso aqui eu acho que tá claro para todo mundo, né? Então vamos lá. Então eu quero discutir primeiro este espaço das aplicações bilineares, que é o que eu comentei aqui de azul aqui, ó, tá? Que é o que eu comentei de azul. Então vamos ver. Então nós comentamos que esse espaço ele é isomorfo ao espaço das matrizes, né? Então, como a dimensão aqui, agora deixa eu mudar aqui, né? Não é N, não é P mais, tá? Então, deixa eu passar para cá, ó. Então, eu tenho aqui o espaço das aplicações bilineares, U cartesiano V em R, tá? O U, dimensão M e a dimensão N. Então, esse espaço, ele é isomorfo ao espaço das matrizes N por M. Tá certo? Tá, então vamos ver que matriz é essa, como é que a gente constrói essa matriz aí, fixada às bases, tá? Então vamos lá. Então aqui nós pegamos uma F, que é uma aplicação bilinear, tá? Pertencente a este espaço aqui, ok? Então vamos lá. Aqui eu vou com mais cuidado, porque eu sei que tem aluno que tem um pouquinho de dificuldade de interpretar isso aqui, tá? Mas é simples, não é difícil não. Então é o seguinte, ó, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a aplicação bilinear F, vamos aplicar em UI VJ, né? UI, pessoal, é qualquer elemento aqui da base beta, tá? E o VJ é qualquer elemento aqui da base beta', tá? Então veja, ó, F deste par ordenado aqui está aqui neste espaço, ó. Ele é um número real, tá certo? Ele é um número real, tá? Então ele vai dar lá um valorzinho A. Agora é claro, né, que a notação a gente tem que seguir um padrão aqui, por quê, né? Porque se você mudar o valor do I, mudar o valor do J, você vai ter um outro A, tá certo? Então, se colocar aqui U1, V1 é um valor, U1, V2 é outro valor, tá? Ou seja, esse valor aqui depende do I e depende do J, tá certo? Então, nós vamos colocar a notação AIJ. Então, você já imagina que isso aqui são elementos de uma matriz e de fato é, tá? De fato, são elementos da matriz.
Tudo bem? Então, f de u e vj, nós vamos chamar de a e j, que é o número real. Perfeito. Tá? Então, agora eu quero calcular f de uv, tá? Onde u é este elemento que eu tomei aqui, de forma arbitrária, tá? E o v aqui. Tá? Isso aí. Tá? Então, vamos lá, né? Então, nós vamos substituir o u pelo somatório, né? Pela combinação linear, essa combinação linear, e o v por essa combinação linear. Agora, o que eu vou fazer aqui é aplicar a bilinearidade da f, tá certo? Nós já fizemos isso na aula passada com uma funçãozinha g ali, se eu não me engano. Então, agora nós vamos fazer com a função f. Então, aplicando desculpa, a bilinearidade, você vai ter o quê? O somatório, alfa i, que se j, f aplicado nesses elementos da base, que é o i e vj. Por isso que eu calculei ele antes aqui, ó. Tá? Então, nós temos o quê? Esses caras aqui, ó. Vale a e j, né? A notação que nós utilizamos. Agora, isso aqui, se você abrir este somatório aqui, isso aqui é resultado de um produto interno, tá? Resultado de um produto interno, que é as coordenadas de u na base beta, que são formadas pelos alfas, tá? Essa matriz A, eu não coloquei, não especifiquei aqui, mas essa matriz A, os elementos são a e j, tá bom? São os a e j, tá? E aqui as coordenadas do vetor v na base beta', que são os quicis. Tá? Então, como eu disse, ó, aqui, ó, as coordenadas de u na base beta são os alfas, as coordenadas de v na base beta' são os quicis, tá certo? Então, aqui nós temos, ó, né, o produto interno. Se você fizer este produto interno deste vetor com este vetor inteiro aqui, que é a matriz A multiplicada pelas coordenadas de v na base beta', você vai ter exatamente esse somatório aqui, tá certo? Então, esse produto interno aqui euclidiano, né, nós temos aqui o transposto, porque o vetor a gente está olhando coluna, tá certo? Nós já combinamos isso, né, o vetor coluna. Então, aqui vai ser um vetor transposto, vezes a matriz A, vezes as coordenadas de v na base beta', vezes um vetor coluna. Perfeito? Então, eu queria que vocês olhassem bem esta parte aqui, ó, que f de uv pode ser escrito como u transposto a v. Tá? Então, assim, se as bases tomadas forem as bases canônicas, né, então não há necessidade de especificar a base aqui, ó, beta e beta', porque as coordenadas são é o próprio vetor, tá, na base. Né? Então, eu estou querendo dizer o seguinte, ó, se você tem as bases canônicas, se você toma as bases canônicas, o que vai ser f de uv? F de uv vai ser u transposto a vezes v. Tá certo? E quem que é a matriz A? Quais são os elementos da matriz A? Os elementos da matriz A é f aplicado nos vetores da base canônica, né? Então vamos tomar aqui, ó, EI e bom, aqui vou colocar uma barra aqui, J, porque o espaço é outro, tá? Então esse aí é um elemento da base, né, do espaço U, e o EJ barra é um elemento lá da base canônica do espaço V, tá? Do espaço V, ok? Então, perfeito, né? Aqui olhando, pessoal, né? Claro que eu estou olhando aqui de Rn, aqui Rm, aliás, e aqui Rn, tá? Bom, nem precisa olhar esse espaço assim, pode ser o IV mesmo, porque a gente pode fazer isso via isomorfismo, não tem problema nenhum, tá ok? Tá? Então, vamos guardar isso aqui, ó, f de uv é u transposto a v, tá certo? Bom, e o A, quem que é, né? Os elementos do A são f de ui vj, ok? Tá? Bom, agora nós queremos andar um pouquinho, né? Ao invés de R, vamos olhar para o RP agora, né? Então, o U eu vou trocar por RM, tá? O V nós vamos olhar para o RN e o espaço W agora vai ser o RP, tá ok? Certo. Então, vamos lá, né? Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui uma aplicação bilinear, né? Para quem ainda não acostumou ainda, ó, essa aplicação bilinear, o que ela faz, né? Ela leva um elemento do produto cartesiano para o RP, tá? Então deixa eu só mudar a folha aqui. Vamos um pouco mais devagar nessa parte, para a gente poder ver, ó. Então aqui nós temos assim, ó, né? Nós temos ali F, Rm, cartesiano Rn, para o RP, né? Então quer dizer, dado um par aqui nesse espaço, você calcula f de uv, ok? Então veja,
U e V, que é o par, né, está nesse produto cartesiano, e o F de UV está no RP. Quer dizer que ele é um vetor com P componentes, tá? Um vetor com P componentes, tá? E vai ficar claro aqui, ó, F de UV é um vetor com P componentes. Ó, essas funções aqui são as funções coordenadas. Só que essas funções coordenadas, elas são aplicações bilineares também, né? Elas são aplicações bilineares, ok? E de que espaço que elas estão aqui, ó? Todos esses F's I's aqui, ó, veja que agora eu estou fixando o índice I para a gente trabalhar com ele aqui, tá? Vai de 1 a P, todas elas, ó. Então é Rm, cartesiano Rn, para o R, que é o assunto que nós discutimos agora há pouco, tá certo? Então essas funções coordenadas são as aplicações bilineares neste espaço aqui, ok? Então vamos ver o que acontece, ó. Agora nós vamos fazer assim, ó, vamos pegar a base canônica para a gente olhar, tá? Aqui eu comi um pouquinho a notação, pessoal, para caber no slide aqui, para não ficar muito feio, tá? Então o EJ, deixa eu olhar aqui, ó. O J vai de 1 a M, tá? Então é a base canônica do RM, ok? O E barrinha aqui, ó, quando tem essa barrinha, tá? O índice K vai de 1 até N, então esse conjunto aqui é uma base para o Rn, a base canônica, tá? Que eu estou me referindo. E o E chapeuzinho, I, o I vai de 1 a P, é a base canônica do RP, tá certo? Então eu vou passar devagarinho para não misturar essa notação aqui, tá? Então vamos lá. Bom, F de UV. O que é o F de UV? Né? Como a gente está olhando base canônica, né? Então isso aqui vai ser o quê? Né? Já aplicando a bilinearidade da F, tá? Nos elementos da base. Aqui não tem alfa e não tem psi. Por quê? Porque a base é canônica, né? Então quer dizer, as componentes, né, as coordenadas do vetor na base canônica é o próprio vetor, tá? Então aqui de fato é o J, que é o elemento lá da base, VK. Tá certo? Na verdade aqui, né? Aqui eu poderia ter trocado aqui por EJ, né? EJ aqui. Não, minto. Ó, fiz uma confusão aqui na minha cabeça aqui, ó. Não, esquece o que eu falei aqui, ó. EJ, EK é base canônica, tá? Esse UJ aqui é a jésima componente do vetor U. Vetor U, na base canônica. Isso. E o VK, a késima componente do vetor V na base canônica. Tudo certo aqui, tá? Tudo certo. Beleza. Bom, agora, isso aqui, pessoal, é uma notação vetorial, né? Isso aqui você tem P componentes aqui e aqui tem P componentes. Vamos olhar uma componente em particular aqui, uma geral, aliás, né? Vamos pegar aqui uma FI, que pode ser qualquer uma dessas aqui, ó. Qualquer uma, tá? O I vai de 1 até P, né? O I vai de 1 até P. Perfeito. Então você tem aqui a mesma coisa, né? E aqui vai entrar FI. FI. Então veja, essas FIs aqui, que são as funções, as aplicações bilineares nesse espaço, nós já conversamos que existe uma matriz associada, né? E a matriz associada, os elementos da matriz, é a função aplicada em EJ, EK. Tá certo? EK barra, né? EK barra. E nós conversamos agora há pouco que ela pode ser escrita dessa maneira, né? O transposto, a matriz, que eu estou chamando de AI, porque ela depende desse I, para cada aplicação bilinear eu vou ter uma matriz. Então aqui tem que ser AI, tá? E o vetor V. Aqui eu já não estou colocando o cochetinho base, porque a base é canônica. Perfeito? Então veja, FI de UV é o transposto AIV, tá? Maravilha. Então tá aqui, ó, os elementos da matriz A são esses elementos aqui, ó. São esses elementos aqui. Ou seja, jésima linha, késima coluna, tá? Ok, então tá aqui, ó, jésima linha, késima coluna, tá? Bom, agora aqui nós temos 3 índices, né, pessoal? 3 índices, né? O que vai acontecer, né? Já vamos tentar construir o tensor, tá? Vamos tentar construir o tensor. Então nós temos P matrizes, né? Que o I varia de 1, aqui, ó, varia de 1 até P. Então nós temos aqui P matrizes, tá certo? Cada matriz tem cadê? J, M linhas e N colunas. M por N. Isso. Tá. Então aqui nós temos T, I, J, K. Bom, essa notação aqui é aquela notação de tensor que nós comentamos, tá? Aqui parece um pouco fora do padrão, né? I, J, mas esse I aqui é para representar qual é a matriz, tá? J linha, K coluna.
tá? É claro, né, a gente poderia ter feito diferente aqui, colocar J, K, I aqui, tá? Só que eu quero olhar de uma maneira diferente, tá? Por quê? Eu comentei já que as hessianas nós vamos ver como camadas horizontais, mas é claro que você pode construir para ver como camada frontal, como camada lateral, tudo depende da forma que você constrói essa passagem aqui, tá? Na aula seguinte, que já é a parte de aplicações duas vezes diferenciável, eu vou deixar claro assim a minha preferência por ter feito assim, tá? Mas poderia fazer diferente, sem problema nenhum, tá? Então aqui eu preferi deixar o índice I aqui, o J e o K, ok? Então veja, agora nós vamos construir um tensor, né, com esses elementos aqui, que são os elementos, todos os elementos, de todas as matrizes aqui que eu estou falando, né, das P matrizes, tá? Bom, então o que acontece? Ó, você tem um tensor agora P por M por N. Então veja, né, esse P aqui, pessoal, é a variação do I, né? Variação do I não. O I vai de 1 a P, então você tem P matrizes. E vamos lembrar que esse P aqui ele conta quantas camadas horizontais nós temos. E cada camada horizontal é do tamanho M por N. Tá certo? Cada camada horizontal é do tamanho M por N. Tá? Perfeito. Então vamos lá. Então, o elemento do tensor. Então vamos tentar construir esse tensor aqui. E vamos lembrar de um detalhe aqui importante aqui agora. Ó. Quando você faz esse produto aqui, ó, tensor modo 2, um vetor U, né, a linha desta matriz aqui, ó, uma linha aí dessa matriz, é o vetor U transposto vezes a matriz que está nessa posição I, né? A iésima camada horizontal. Tá certo? Por quê que eu estou falando isso aqui? Porque nós vamos tentar construir a F de UV agora, tá? Tentar construir uma forma assim, compacta, tá? Para a gente poder enxergar as coisas. Tudo bem? Tá? Então vamos lá, vamos tentar fazer isso. Ó. F de UV. Bom, o F de UV, as coordenadas são os F's. E nós acabamos de mostrar aqui que os FI de UV é este produto aqui, né? Esse produto interno aqui, ó, U transposto AIV. Então é isso que nós vamos colocar aqui nas componentes, ó, nas componentes, o transposto AIV. O transposto A2V, que é a outra matriz, até a matriz A vezes P. Tá? E aí nós vamos utilizar este resultado aqui agora, né? Tá certo? Porque veja só, esse produto aqui, o transposto, né, vezes a matriz, isso aqui dá uma linha, tá certo? Dá uma linha. E aí você faz o produto dessa linha com o vetor V, que é um vetor coluna. E aí você obtém um número aqui, tá? Então nós vamos olhar isso dessa maneira aqui, ó. O transposto vezes a matriz, né? Então veja, ó, deixa eu só voltar um pouquinho. Eu estou construindo um tensor, tá? Um tensor cujas camadas horizontais são as matrizes AIs. Ok? Então nós estamos construindo um tensor. Nós temos P matrizes, tá? P matrizes. Então as P matrizes nós vamos construir um tensor. De que maneira? Eu vou colocar todas essas matrizes deitadas, né? Essas matrizes em forma de camadas horizontais. Então eu construí o tensor. Tá certo? Então, dado esse tensor, aqui eu tenho as camadas horizontais, A1, A2, AP. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer aqui agora é que o transposto vezes uma camada, a iésima camada horizontal, é a iésima linha do produto do tensor pelo vetor U, modo 2. Tá? Então, essa linha que está aqui, ó, esse U transposto A1 é a linha 1 do produto do tensor pelo vetor U, modo 2, contraído. Essa segunda linha aqui, a segunda linha não, né? U transposto A2, que depois tem que fazer a conta com V, tá? Então, U transposto A2 é a segunda linha do produto do tensor, modo 2, vetor U, e assim por diante, ok? E depois você faz tudo isso aqui com linha e multiplica pelo vetor V. Multiplica pelo vetor V. Então, o resultado que você vai encontrar é isso aqui, ó. T vezes U vezes V. Tá? Lembra do que eu escrevi aqui agora há pouco? Ó, deixa eu só virar a folha aqui. Só um pouquinho. Aqui. Isso. Aqui, ó, lembra que eu coloquei aqui, ó, F de UV nós vamos ver como um tensor que multiplica U vezes V? Então, esse produto aqui, então, é T modo 2U, ok? Modo 2V. Só que esse modo 2, nós já conversamos na aula passada, que não há necessidade de colocar.
tá certo? Então nós temos aqui, ó, né? T, produto modo 2U vezes V. Ok, pessoal? Então esse tensor aqui é o que a gente chama de tensor da aplicação bilinear. Ok? Assim como essa matriz aqui é a matriz associada à transformação linear na base canônica. Esse tensor é o tensor, deixa eu voltar aqui, esse tensor é o tensor associado à aplicação F na base canônica. Ok? E nós vamos caminhando mais para frente um pouquinho aí, tá? Então, por hoje é só, pessoal. Fechamos aí. Por hoje não, né? Daqui a pouco eu vou fazer outra aula aqui, que é aplicações duas vezes diferenciado. Ok? Fechamos aí. Um abraço. Obrigado.